uma inteireza maior, com base na abordagem, também faz parte de uma massa crítica, né, com pensamento sistêmico e capacidades de transformação, e também ajudando as sociedades em seu desenvolvimento. O Vites teve 6 filhos maravilhosos, que consistentemente lembram ele desses pontos cegos, das sombras e dos buracos na integração. Então, Vitaltas tem a palavra agora. Muito obrigado. Olá novamente. Tão bom voltar aqui nesse formato presencial. Obrigada a todos que fizeram com que isso acontecesse. Tão bom ver carinhas novas aqui no Zoom e muitos amigos. Então, deixe-me contar algumas coisas aqui a respeito do meu background, né? Eu trabalho com desenvolvimento de lideranças e tenho muita paixão nisso, e essa participação vem dessa paixão, na verdade, né, do meu background, que o meu background é bem misturado, né, em relação à identidade cultural e nacional. Eu sou um lituano, embora no meu coração eu seja ucraniano. Agora nós moramos temporariamente na minha Lituânia natal, mas antes disso, nos últimos 7 anos, a gente morava em Kiev, na Ucrânia, juntamente com o resto da nossa família. A minha esposa Caterina, que vai falar depois de mim, ela é ucraniana, e nossos 6 filhos têm 3 nacionalidades diferentes, então basicamente é uma mistura. Eu passei 20 anos trabalhando em diferentes organizações ocidentais, né, o Laranja, então eu tenho também essa cultura ocidental, e dessas 26 anos e meio eu vivi e trabalhei em 4 cidades diferentes na Rússia, então eu também estou ciente de alguns aspectos culturais importantes da Rússia. Então, quando eu pensei em todas essas identidades misturadas, eu pensei, qual seria uma boa metáfora, né? E a primeira coisa que veio à minha mente seria uma metáfora de ponte. Essa é uma ponte tão linda que a gente pode ver da janela aqui, mas infelizmente os participantes online não podem ver. Mas eu vou mostrar a vocês o que veio na minha mente. De repente vocês podem imaginar uma ponte velha, uma ponte mais nova, moderna. E a ponte é uma metáfora tão poderosa porque ela está conectando as pessoas, as sociedades, as culturas, e geralmente a gente pensa em algo muito positivo e nobre. E eu quero mostrar a vocês uma outra ponte agora. Essa ponte determinada aqui, na verdade, só está a 3 quilômetros do local onde os pais da Caterina moram. E toda vez que os nossos filhos visitavam os avós, eles atravessavam essa ponte. Essa ponte é próxima a Kiev. E essa ponte foi explodida, ela explodiu nesse segundo dia de guerra, no dia 25 de fevereiro de 2022, pelas forças ucranianas para parar as forças russas naquela direção importante do noroeste. Então, como vocês veem, essas pontes que foram explodidas podem levar muitas vidas, né? E nós vivemos nessa época tão complicada. E quando as bombas começaram a cair nos arredores de Kiev, a gente decidiu sair do país, então a gente perdeu a nossa casa devido a essa guerra. Eu não vou dizer o quanto isso é atroz e insano, essa guerra que é tão horrível. Eu estou falando com um público que sabe de tudo isso. Então, né, o título da minha apresentação é o Desafio Zelensky. Mas eu não vou falar tanto sobre o presidente da Ucrânia. Eu fiz esse título só para chamar a atenção de vocês, então perdão por isso. Na verdade, eu vou falar mais do povo da Ucrânia, porque o Zelensky é um espelho perfeito do povo ucraniano. E, sendo um ator profissional muito talentoso, ele atende ao público muito bem. Então, eu vou falar sobre o senhor Zelensky, mas considerem que eu esteja falando sobre o povo ucraniano, porque ele incorpora
a posição e as opiniões das demandas do povo ucraniano. He's the embodiment of the Ukrainian lower left and lower Então, speaking in integral terms. né, falando em termos integrais, eu falaria dos quadrantes inferiores direito e esquerdo. Então, o que que vocês acham? Por que que vocês acham que o presidente Zelensky tem fascinado tanto o povo, né, no mundo inteiro? O que que tem nele ali, né? Seria algo a respeito dos valores dele, algo que ele está dizendo, ou outra coisa? E eu tenho pensado sobre isso muito, né? E falado até com outras pessoas, amigos, e eu acredito que seja algo mais profundo, algo mais vibrante, algo mais poderoso do que simplesmente valores. E eu acabei pensando aqui na opinião de que é virtude em vez de valores, né, o que ele está incorporando. Eu acho que ele está falando conosco na linguagem virtuosa, não só dele mesmo, mas novamente do povo ucraniano. E a língua dos valores parece ser muito superficial para expressar tudo o que nós estamos sentindo. Ao passo que a linguagem da virtude, ela toca camadas mais profundas da nossa consciência e inconsciência. Então, eu acho que é algo mais do que só uma outra identidade, do que um outro valor. De repente, há vários valores. A virtude diz respeito ao próprio grow up, ao crescer, né? Tem a ver com o poder criativo e a força dinâmica da própria espiral. Isso é algo diferente, né, do que a gente está acostumado. E nessa guerra a gente começou a ver as lacunas entre os nossos valores autoproclamados e essas virtudes universais. A gente pode utilizar modelos diferentes, né? Falando dessa virtude universal, a gente pode nomear isso como Seven Heavenly Virtues, do Faith, Hope, Love, aquela fortitude, a temperança, a prudência, ou a gente pode utilizar a tríade platônica, né? Beleza, o belo, a verdade, que também o Ken Wilber utilizou para falar para criar o modelo dos quadrantes, né? E os dois funcionam. Mas a gente tem que sentir como o senhor Zelensky presta essa virtude, mas para mim a questão mais importante não é como, e sim por quê. Por que que ele foi capaz de show up, né, de estar presente assim, nesse nível de vibração? E aqui eu gostaria de apresentar uma palavra muito importante em ucraniano para vocês, que é subjektnis. Eu escrevi aqui em latim, subjektnis. Não é uma tradução direta de subjetividade, na verdade, seria a agência também, que tem esse aspecto da agência na subjetividade, né? Sendo que não é um objeto. Então, essa subjetividade está no cerne da estrutura da sociedade ucraniana. E eu acho que essa é a chave para essa vibrância, né, da virtude. O senhor Zelensky está falando em nome de uma nação que possui essa subjektivität. Ela vem da estrutura da sociedade, da maneira através da qual os ucranianos podem organizar a própria sociedade e tomar as suas próprias decisões em pequenos grupos. Toda a sociedade consiste de uma rede de muitos grupos interrelacionados, de grupos, e dessa maneira é muito diferente de várias outras sociedades, especialmente se a gente comparar agora nesse contexto com os russos, né? Então não está vindo da palestra, está vindo do topo, está vindo da base da sociedade. Por comparação, a sociedade russa, historicamente, não teve essa agência, né? Sempre foi administrada de uma maneira muito hierárquica do poder, né? Que era vertical e muito opressora. E já na Ucrânia, esse grupo de grupos, né, funcionava. Então, para simplificar, eu gosto da comparação que na Ucrânia
Nós podemos ter um Estado muito fraco, mas uma sociedade muito forte, ao passo que na Rússia o Estado é forte, mas a sociedade não está ali. E um outro aspecto é que eles falam da liberdade. A liberdade para os ucranianos é um valor muito fundamental. Já para a Rússia, é algo como neutro ou até negativo ou tóxico. Então, falemos um pouco mais a respeito dessa subjectivist. E eu acho que o pós-modernismo rejeita, né, por sua própria natureza. Em toda a Europa pós-moderna, agora está querendo que os ucranianos, né, que a liderança ucraniana busque um compromisso, né, um acordo e busque a paz. Muito mais debaixo do tapete, mas ainda assim, acho que tem muito a ver com essa subjectivez, né? O que que significa chegar a um acordo? Né? Chegar a um acordo significa desistir dos territórios que foram capturados, né, pelo invasor e dizer tchau a esses territórios para sempre, porque a gente nunca teria como recuperar. Então, trair também as pessoas que vivem nesses territórios, porque elas querem viver numa Ucrânia livre. É isso que a gente tem visto, né, nos últimos 8 anos, começando da primeira fase da guerra em 2014. Então, não tem um outro acordo ou meio termo que funcionaria com a Rússia nesse sentido. E o que significa chegar a uma paz? Chegar a uma paz, no momento, significaria dar mais tempo para o ditador fascista reagrupar e preparar uma outra fase da guerra. Então, quando nós falamos sobre esses termos, a gente tem que ser muito sensível e tem que ser muito honesto em termos de como nós estamos abordando a realidade. Se tentarmos ver o humanista, a parte humana de um ditador sanguinário que tem vários crimes contra a humanidade na cartola, isso não nos deixa mais nobres ou sábios ou boas pessoas. Isso faz com que sejamos cegos ou ignorantes. E nesse momento, eu não estou idealizando o senhor Zelensky ou os ucranianos. É claro que todas as nações têm as próprias sombras e problemas, mas essa guerra ativou e amplificou toda essa virtude em 10 vezes. A gente vê tudo isso online, né, queimando como fogo, realmente ativo. E para mim, se isso não é integral, eu não sei o que é integral. E falando do integral, a Ucrânia agora está recebendo muito apoio, muita ajuda de todo mundo. E a pergunta que eu contemplei era: será que o país que está queimando, que está sendo, né, está passando por algo avassalador, que está sendo invadido, será que ele pode dar alguma coisa de volta para a Europa? E definitivamente sim. A Ucrânia pode dar muitas coisas valiosas e únicas para a Europa, incluindo a sua vibrância, a sua energia de vida, a sua autenticidade, a sua decisão, a sua disposição a lutar. E eu acho que muitas dessas coisas estão parcialmente esquecidas. E o que é mais importante, eu acho que a Ucrânia pode trazer essa energia de grow up, de crescer, essa energia da vida, essa força dinâmica da própria espiral. E vamos ver como funciona numa escala mais ampla, né? O Zelensky não está falando somente com os políticos ou aos membros do parlamento, ele está abordando as pessoas de diferentes países diretamente. E isso é impressionante. Não todos os políticos em muitos países estão felizes com isso. Ele está tocando as mentes e corações das pessoas diretamente, especialmente, aliás, tem um senhor aqui na Hungria, no outro lado aqui do Danúbio, que não está feliz, não fica muito feliz quando o Zelensky expressa as próprias opiniões. E isso é um outro tipo de liderança, eu acho.
É um outro tipo de democracia até. Eu acho que está aumentando, né, o patamar para os políticos. E a gente vê alguns exemplos, né, quando alguns políticos estavam relutantes de mostrar apoio para a Ucrânia e os constituintes, né, as pessoas estavam pressionando para que houvesse uma ação mais responsável. Então, como essa liderança é comum para nós, né, se é muito comum, eu diria que não é muito comum na Europa, porque nós estamos acostumados a um outro tipo de liderança, né, política. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas a foto aqui é só uma foto aleatória de alguns políticos europeus, mas quando eu olho essas pessoas, eu os vejo mais assim, e até mais assim, né. E vocês sabem que me lembram de um livro interessante que é muito famoso, né, O Fim da História, do Francis Fukuyama. Eu acho que muitos de vocês conhecem esse livro. Ele escreveu isso em 1992, depois da queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. E ele alegou que a democracia liberal ganhou a competição, né, em relação a vários outros sistemas políticos concorrentes. Isso se tornou a forma final, de governança, né. E ele falando que a liderança que se esperava que, ah, fosse assim depois do final da história. Politicians of the last 30 years were Então eu playing tenho a impressão de que os nossos últimos políticos estavam seguindo o livro do Fukuyama, não tanto, uma liderança histórica e audaz, mas seguindo o que estava sendo dito no livro. Mas tem um outro tipo de líder político ao redor da Europa. E esses são os autocratas ou os amigos da extrema-direita do Putin. Se vocês virem, não só na foto, aqui no slide, mas também na vida, certos respeitos, eles são mais vivos, digamos assim. Infelizmente, o que a gente vê é que somente esses caras estavam se permitindo ser mais, corajosos e audazes, né. E onde é que estão os outros líderes saudáveis? Eu acho que o Zelensky está trazendo isso, né, para o povo ucraniano, que também está trazendo isso. Eu quero acrescentar aqui que há um custo, né, e há uma causa para o otimismo. E há vários líderes jovens que estão aparecendo, estão showing up nesse contexto. E eu vou nomear alguns deles: o primeiro-ministro da Estônia, Kaja Kallas, o primeiro-ministro da Finlândia, Sanna Marin, o primeiro-ministro da Suécia, a primeira-ministra Magdalena Andersson, também Greta Thunberg da Lituânia. Como vocês podem perceber, todas as 4 são mulheres. E que é lindo, né? Há alguns homens também, né? O primeiro-ministro da Bulgária, Petkov, e na Ucrânia eu tenho de mencionar um dos políticos mais populares lá, que é o autor de uma das melhores biografias do Winston Churchill, que é o Boris Johnson. Eu sei que talvez ele não seja o mais popular aqui nessa comunidade, mas ainda assim é importante dizer. Então, gostaria de concluir essa parte política com algumas citações aqui, algumas frases aqui do Timothy Snyder, dizendo que a pós-verdade é um pré-fascismo e para abandonar os fatos significa abandonar a liberdade. Eu acho que é importante nesse mundo pós-moderno, pós-verdade, que, né, é um pouco sensível, e tem essas narrativas tóxicas. E para concluir, eu gostaria de levantar várias questões aqui, né. Por exemplo, como nós vamos tratar da paz? Como é que a gente vai abordar a paz aqui na conferência? Como é que a gente vai falar da paz ou como a gente vai falar da não guerra? Como é que a gente vai ficar numa discussão abstrata e sobre todas essas questões e tudo que a gente vai ouvir bastante, né, não só nessa conferência, né, recentemente, será que a gente vai começar a nos aprofundar cada vez mais? Será que nós vamos condenar o agressor ou a própria guerra, ou a própria luta? E como nós vimos, às vezes a destruição das pontes pode salvar vidas e às vezes a continuação da luta, especialmente quando é uma luta
por direito, né, protegendo o seu país, pode abordar a paz melhor e fazer com que seja mais sustentável do que um cessar-fogo. E às vezes um cessar-fogo não traz paz, ele só atrasa e adia a guerra. Aqueles que escolhem lutar nem sempre são vermelhos, né? Falando em termos de valores. A gente não deve confundir isso. Em vez de falar em relação a chegar a um acordo, a gente precisa respeitar isso. Então, a próxima pergunta, e já estou quase concluindo, a pergunta seria: o que que vai levar para que a gente tenha paz e que ela seja sustentável? Eu acho que a gente precisa ter mais coragem, e para fazer isso a gente precisa estar ciente dos nossos medos. E eu quero mostrar uma última citação, né? Há diferentes pessoas que falaram disso aqui, mas a ideia parece que foi do Bruce Lee, porque ele é o personagem favorito do meu filho caçula. Então, ele diz que a coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de agir na presença do medo. E a pergunta é: será que nós vamos encontrar forças para fazer o nosso trabalho? Porque a gente tem um exemplo muito bonito de homens e mulheres ucranianos, né, que falam de coragem, e realmente é complicado até chegar perto dessas pessoas. Os ucranianos sabem do que eles têm tanto medo nessa guerra? Não da derrota. Eles têm quase certeza de que vão ganhar essa guerra e vão expulsar os invasores da sua terra linda. Mas eles têm certo medo de, como é que eu vou dizer, né? Deixa eu tentar aqui. Eles têm medo de acabar destruindo a vitória, né? E não de utilizar essa oportunidade, não de utilizar o potencial e não de fazer com que o país fique melhor depois e não de reconstruir as pontes de uma maneira melhor. Então, aqui eu gostaria de convidar a comunidade integral para juntar forças e ajudar a sociedade ucraniana para que não acabem ferrando essa vitória. Então é isso. Muito obrigada. Thank you so much. It was wonderful. Muito obrigado, foi maravilhoso. E agora teremos a Cristiana para apresentar a Caterina. Que prazer. Caterina, bem-vinda aqui ao palco. Estou tão feliz de poder apresentá-la. Então, a Catarina, já estive com ela antes, né, e hoje também, pela Ucrânia. Ela é uma psicóloga organizacional, treinadora para o desenvolvimento da inteligência emocional, confiança, cooperação, a comunicação eficaz e resolução pacífica de conflitos. O background acadêmico dela é na área de relações internacionais e direito internacional, com mestre de ciências, negócios com MBA e psicologia com outro mestrado. E a Catarina também é chefe da Associação Pública do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Integral e fundadora de uma iniciativa educacional chamada Empatia Pro e cofundadora do U Integral. Estamos ansiosos para ouvir a sua perspectiva, Caterina. Você agora tem a palavra. Muito obrigada, Cristiana. É sempre desafiador falar depois do meu marido, porque ele é um ótimo palestrante. Mas, no geral, também é desafiador ser uma ucraniana nos dias de hoje. Além de ter essa experiência bastante rica psicologicamente, né, de travar uma guerra e resolver os problemas do nosso próprio Estado, a gente também, supostamente, deve derrubar os regimes autoritários na Rússia e na Bielorrússia. A gente deve garantir que a renda de um alemão médio não diminua em 80 euros. A gente deve zelar pela segurança emocional dos europeus para que não se sintam muito culpados ou, de repente, com medo. E também a gente deve salvar a África da fome. E para colocar tudo que eu tenho que dizer a respeito disso em 20 minutos no IEC, então é um pouco desafiador, né? Mas eu vou tentar.
Quando no início de março, o Benci me pediu para fazer o keynote aqui nessa conferência, eu estava literalmente fugindo do meu país natal. Então eu gostaria de convidar vocês, brevemente, a ver como foi aquele dia de 24 de fevereiro para mim. E fazer com que vocês sintam como foi comigo. Então, eu acordei aproximadamente às 4:30 da manhã, por causa das explosões. Eu acordei a minha casa, inclusive o filósofo famoso Alexander Filomenkov, que estava como convidado na nossa casa. E eu comecei a olhar as janelas. O problema com a nossa casa é que ela tem um jardim, um pátio interno, junto a um edifício do Serviço de Segurança da Ucrânia. Ela compartilha essa parede. Então, ver o que estava acontecendo lá, eu percebi que a gente tinha que esperar que, né, os prédios fossem compartilhados. E a gente, de repente, teria horas, de repente, nem dias, né? Essa era a impressão que eu tive. Então, eu me lembro desse estado um pouco alterado de consciência. Eu comecei a absorver o espírito da minha casa, senti o cheiro, realmente. E aí eu fui para a varanda, olhei a rua Vladimirik e o domo da Catedral de Santa Sofia, o Golden Gate, e comecei a sentir o cheiro das paredes da minha casa. Comecei a tomar imagens mentais da minha biblioteca linda, com todos os livros do Ken Wilber, as lindas pinturas do artista integral Gaia Orion. E aí, o Comes Latins do Ken Wilber, a gente tinha um clube intelectual alguns dias antes de começar a guerra, e ali tem o Alexander Philomenon, que estava ligando para a esposa dele. E à tarde, nós estávamos saindo. A gente pensou, nós somos civis, né, com 6 crianças, a gente não tem nenhum treinamento militar para prestar a serviço, a gente seria só mais um ônus no exército, então a gente pensou que seria melhor sair. Então a gente disse tchau para o Alexander, e na verdade ele vai até dar uma palestra hoje da casa dele. E em alguns minutos nós dirigimos em relação à European Square, e eu tomei essa foto, eu não sei durante quanto tempo essas bandeiras estariam ali. Nossa próxima parada foi Vinnytsia. A minha avó se recusou a sair do país, então a gente precisava chegar lá, que é 270 quilômetros de Kiev. E a mesma coisa, né, que aconteceu comigo lá. Esse mesmo estado um pouco alterado de consciência, absorvendo as palavras, eu no centro ali, com 2 anos de idade, e depois com 16 anos, encontrando o presidente Clinton na última visita que ele teve na Ucrânia no papel de presidente, e eu fiz uma palestra junto com ele no Mikhail Square. Meus filhos, meus pais, nós deveríamos passar a noite ali na casa da minha avó, mas a gente não conseguiu por causa disso. Sintam isso. Observem como o corpo de vocês reage. Experimentem o que está acontecendo agora. This is a sign that Isso é um sinal de que a morte está viajando em cima das suas cabeças e caçando, ou você ou outra pessoa, mas certamente está à caça de alguém. E também é um sinal de que você precisa ir para o porão ou para um abrigo antibombas. Nós não sabíamos para onde ir numa cidade estrangeira, em Vinnytsia, a gente não conhecia, então a gente decidiu se arriscar e sair no meio da noite. E esse foi um dos momentos mais tristes da minha vida, dizer tchau para minha avó, não sabendo se eu a veria novamente. E ainda não sabendo se eu ainda vou vê-la novamente. E aí houve dias e engarrafamentos e 48 horas em uma fila para cruzar a fronteira. Mas acreditem, ainda foi muito melhor do que, né, o caso
de muitos dos meus compatriotas, a maior parte irmãs que estavam viajando assim, dessa forma, que nem está no slide. So when we settled in Vilnius, Então, quando nós ficamos em Vilnius, eu dediquei a minha vida para 3 coisas. Em primeiro lugar, the Ukrainian ajudar children and even as mulheres ucranianas, crianças e até uma escola em Kharkov para estar bem. E depois levantar fundos para a Ucrânia e coordenação de apoio humanitário. A cada manhã, and we will never eu me mute conectava a uma rede de ajuda mútua, reacting to the urgent needs, reagindo not às knowing where it necessidades will take us prementes, in não either way, really sabendo not para knowing onde what isso ia me levar. information will E lead realmente sem to the saber concrete se solution. as ideias e as coisas iam acontecer no final das contas. Vocês, Seem to do that when I né, say de repente, this work is podem kind achar que of esse trabalho não pago unstructured, weird. é estranho ou não estruturado, mas na verdade ele é muito And that's eficaz. the way E most é people assim que a imagine maior it working parte now. dos meus conterrâneos agora vive e trabalha. The third thing that I started to A do terceira coisa was que eu to comecei a fazer visit gatherings é like visitar today. reuniões como essa daqui, conferências, Since I am rooted in já Interpol que and eu nonviolent communication, I'm a professional trabalho com mediator. comunicação não violenta e eu Most of sou these mediadora conferences profissional, a contain maior the parte words dessas conferências peace contém as and palavras dialogue in paz, their title or diálogo, subtitle, no título and ou most of them were subtítulo. called E a because maior of the parte war in delas Ukraine. eram chamadas e foram reunidas devido à crise na Ucrânia. Um, by the mid-May, No I meio got de so maio, frustrated eu fiquei with tão what we were frustrada seeing in terms of com o trends que eu detectei no em attending termos de these meetings tendência that I literally lost nessas it. conferências que eu me senti doente, literalmente, eu perdi a Maybe voz. it was because of virus. De repente foi devido a um Maybe vírus, de it was repente because of rage foi devido à and raiva helplessness that e I um felt. sentimento de impotência que eu senti. And that's what I would like to talk to you E é isso now. que eu gostaria de I falar want para to vocês speak to you agora. Eu about queria some falar com blind vocês a spots respeito de that I alguns see pontos in our cegos work que eu as vejo na nossa, porque eu compartilho, eu intellectual, faço parte também, spiritual, na conscious circles nossa that círculos, got né, de together consciência without altamente intelectuais e que se reuniram usually para not falar sobre a knowing Ucrânia. much Geralmente sem saber muito nem more about sobre a culture, história, more nem about sobre a needs, cultura, many of nem them sobre as necessidades e com inviting frequência nem consultants. convidando ou consultando os ucranianos. So there are a few things that I would like you to Então, know. há algumas coisas que eu gostaria First, que vocês blind soubessem. spot. Em primeiro lugar, esse ponto cego, o primeiro que eu It's a detectei historical blind spot. era histórico. What I notice O is que eu that percebo operating é the que language of integral operar a stages, linguagem quadrants, types, integral, levels, né, de etc. estágios, quadrantes, It níveis, doesn't tipos, make you etc., historically isso informed. não faz com que você seja bem informado I really historicamente. suggest to learn Então, something eu from the facts. sugiro, né, que aprendamos um pouco de fatos históricos. Algumas pessoas acham que a guerra começou Which no is dia not 24 de fevereiro. Isso não é the verdade. conflict in general Até o didn't start in conflito, no geral, não 2014. começou em It started much, 2014. much earlier. Ele começou muito Ukraine antes. has gone through A centuries of Ucrânia Russian tem oppression passado por at the séculos de same time. opressão russa e atrocidades do mesmo Many, many tipo years. aconteceram muitos anos no passado. E, aliás, o primeiro Years aconteceu ago. 900 anos So atrás. what we want you to understand Então, a about this gente quer war que vocês entendam que essa has guerra spiritual and cultural roots. tem For raízes Putin, it's profundas, espirituais e very culturais. complicated to Para o sell the Putin, meta-narrative é of muito the Great complicado Russia vender essa metanarrativa da the grande mother Rússia of sem a all Russian Kiev, cities, que as é a propaganda. mãe de And todas as Putin's cidades russas, propaganda como would eles convince chamam. you that E a we are propaganda one russa bodily poderia cell. convencer vocês de que nós And somos so it was nações, sold to irmãs Putin. eslavas, que But in estão super reality, próximas da no, mentalidade. we Mas, na have a realidade, code nós of honor. temos um código And cultural Putin totalmente diferente. E, na never verdade, os russos experienced any nunca others trataram os who ucranianos had como Putin irmãos. contacts. Então, deixe-me dar alguns fatos para In vocês. 12th century, Kiev No século XII, was the Kiev fourth largest city in Europe era a after quarta maior cidade da Constantinople Europa, and depois de Thessaloniki. Constantinopla, Palermo e Kiev had about Tessalônica. 100,000 Kiev inhabitants, tinha while Paris and London aproximadamente 100 mil had habitantes, ao 50 passo que and Paris e 20,000 Londres tinham 50 mil e 20 mil, Historiographers respectivamente. mentioned about Histo- 400 Historiadores churches, 8 mencionaram large public aproximadamente markets at 400 the time before it was igrejas e ruined 8 grandes mercados públicos na by época Andriy que, Dolgoruki. antes de ser Anyways, arruinado por Andriy Bogolyubsky e Yuri, que Moscow. foram dirigentes da recém-fundada After Moscou. capturing Em Kiev, Andrei 1169, depois de capturar Kiev, Andrei, gave the o city for 3 príncipe days of peace, moscovita, plundering deu à and cidade soldiers. 3 dias de It was accepted roubo to treat cities ah, in this way para only os when soldados. it was E foi war zone. se aceitava tratar as cidades dessa maneira somente But quando estavam practice lidando has com never ah, spread to Russia locais via estrangeiros any até civil agora. Essa cities. prática nunca tinha Andriy se Bogolyubsky disseminado pelas further cidades shifted russas. his army O to Andrei just
a ordem dele era que somente ele e o seu exército Kiev eram estrangeiros, assim como quaisquer castelos poloneses ou alemães. Não houve nenhuma misericórdia nem em relação às mulheres ou às crianças. Em 1708, Hetman Mazepa, ucraniano, fez uma outra tentativa de se livrar da regra russa, se juntando às forças do rei sueco Karl, e perdeu uma batalha. E como resultado, houve o massacre de Baturin, a capital onde Hetman Mazepa morava. E 15 mil pessoas foram mortas, mas a maioria delas, mulheres e crianças. E como morreram, eles simplesmente agruparam essas pessoas todas em igrejas e queimaram essas pessoas vivas, novamente, sem misericórdia alguma. Uma outra página importante na história das relações entre a Ucrânia e a Rússia foi a escala de Stalin, né, de um genocídio de 1933. De 7 a 10 milhões de ucranianos morreram, mais do que os judeus, aliás, na Segunda Guerra Mundial. Isso sem mencionar séculos da proibição da linguagem e cultura ucraniana, fazendo com que a elite intelectual ucraniana fosse morta. E agora vocês podem ver Barajanka, Irpin, Bucha, Mariupol, e alguns de vocês ainda estão surpresos. Nós não estamos surpresos. A gente conhece essa letra. E isso definitivamente não é a maneira como irmãos são tratados. Então, sem saber a história e o contexto, e tentando agir como boas pessoas, e tomando distância em relação à meta-perspectiva, sem fazer um zoom nas nuances, mas tendo um viés de tentar ajudar, sem ser capaz de lidar com as próprias frustrações e impotência, chamando os ucranianos de traumatizados e sem capacidade de conectar com a nossa raiva, estimulando a paz, o diálogo e perdão para que volte ao normal, isso é um outro grande ponto cego dos chamados círculos conscientes. Eu, pessoalmente, digo que isso ou é ignorância ou arrogância, ou uma forma de desvio espiritual. Então, um grupo de colegas recentemente fez uma declaração pública chamada 7 pontos a respeito da guerra e do diálogo através de mediadores e facilitadores ucranianos. Ele diz que há várias rotas para o diálogo e as negociações. A guerra e as negociações políticas a respeito de um cessar-fogo e a troca de capturados nunca deve parar, mas as negociações e o diálogo entre os russos, os belarussos e os ucranianos, em outros níveis, são equivocados e não estão feitos na época correta. Porque antes da guerra, os criminosos são punidos, antes da integridade territorial ser restaurada e antes desse bullying parar, pedir que os ucranianos dialoguem com o agressor é uma outra forma de violência. Ele contradiz o princípio de não causar dano e é manipulador por sua própria natureza. Durante essa guerra, eu descobri algo importante a respeito de mim mesma. Eu percebi que eu posso matar. Se eu precisar proteger a vida, eu faria isso. Será que eu tenho raiva? Não. Eu faria isso com amor. Literalmente, sem vingança, com paz no meu coração. Vocês podem chamar isso de com amor. Então, há algumas frases sobre as quais eu gostaria que vocês pensassem. Querer uma paz desesperada nem sempre faz com que você seja bom, nobre ou maduro. A guerra nem sempre é pré-moderna. A paz nem sempre é pós-moderna, sem mencionar integral. Respectivamente, a disposição para lutar não faz com que um indivíduo ou um grupo seja vermelho. O desarmamento não leva à paz. Com mais frequência do que não, é o contrário. Os pacifistas geralmente não param guerras. Com mais frequência do que não, os soldados é que fazem isso. Estou relembrando as palavras do Dr. Martin Luther King Jr., que ele diz que o poder sem o amor é abusivo e o amor sem o poder é sentimental e anímico. O poder no seu melhor é o amor implementando as demandas de justiça e a justiça no seu melhor é o poder corrigindo tudo que fica contra o amor. Eu quero que vocês entendam a essência, né, do que é essa guerra e como ela se relaciona a cada um de vocês. Não é só uma guerra existencial que os ucranianos estão lutando contra o Putin para sobreviver e se livrar de séculos de guerra. Não é só uma guerra para lutar pela regra do Estado, liberdade, dignidade democrática. Na verdade, é uma luta de civilizações, é autoritário versus democrático, poder versus power over,
horizontal, estruturas heterárquicas, voluntários, sociedade cívica aberta, com a mente aberta, com o coração e a vontade, nos termos do Otto Scharmer, contra uma sociedade que está verticalmente organizada, na sua maioria, sem poder, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, sem sentir nada. É uma guerra da sociedade com uma mente coletiva auto-autoral, nos termos do Bob Keegan, e virtudes múltiplas contra uma sociedade que uma mente impulsiva e socializada absorvida pela propaganda. Então, é um país que abriu as mentes e os corações da Europa, né? E até pessoas que estão agora abrigando ucranianos. A teoria integral sugere que nós tenhamos que estar presente, crescer, se abrir, despertar e se purificar. Então, me digam qual seria uma melhor maneira de realmente estar presente do que abrir as casas de vocês para uma mulher e uma criança. Ter se conectado com a luta ucraniana pela democracia, milhões de pessoas encontraram significado e esperança. A Ucrânia, na verdade, parece os Estados Unidos no final do século XVIII. Ela se tornou um líder mundial, ou pelo menos está se tornando, nessa questão de ter significado. Com seu vigor, vitalidade e coerência, está modelando um código cultural metamoderno. Nesse momento, o sangue da Ucrânia está fazendo com que haja um novo movimento, né? E esperamos que este sacrifício não seja em vão. Gostaria de concluir dizendo uma coisa. Eu gostaria de celebrar com vocês que vocês não precisam fisicamente lutar pela liberdade e pela dignidade. Os seus ancestrais fizeram isso para vocês. Mas não deixem isso de lado. A gasolina é cara, mas a liberdade não tem preço. Os poetas são visionários. Então, eu gostaria de concluir com um poema de um poeta dissidente belarrusso, Dmitry Strotsev, que disse: o futuro vai surgir dos porões da Ucrânia e vai fechar os seus olhos para a luz. E lembrem-se de que vocês são bem-vindos em Kiev, a capital da liberdade. E vocês podem ajudar agora. Muito obrigada pela atenção de vocês. Thank you so much, Katya. Muito obrigada, Katia. Vamos respirar um pouquinho para dar as boas-vindas ao Dr. Frederick Koenig. Koenig, ok. Dr. Koenig é um diplomata da União Europeia, baseado na Ucrânia, e está liderando a equipe a cargo do EU Funded Development Program no país. Suas tarefas anteriores foram no Tajiquistão, Geórgia e Bielorrússia, e antes disso ele trabalhou para uma ONG humanitária na Chechênia e na Abkhazia. Ele tem um mestrado em economia e em estudos asiáticos e do Cáucaso e um PhD em ciência política. No seu tempo livre, ele está integrando os estágios do desenvolvimento com o Enneagrama e na dinâmica da espiral em uma estrutura única, utilizando a sabedoria védica ancestral e o desenvolvimento transpessoal. Ele também está conduzindo pesquisa e dando aulas sobre o tópico da sexualidade humana e o Enneagrama e a dinâmica da espiral. Que interessante. Muito obrigado, doutor Frederick. Bem-vindo, e agora eu passo a palavra a você. Muito obrigado, Benci, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela atenção de vocês. Claro que é difícil falar depois desses ucranianos, né, que deram um discurso tão poderoso, mas vou tentar fazer o meu melhor. E se vocês ainda não contribuíram para os esforços que eles estão fazendo em relação aos refugiados, por favor, façam isso, porque definitivamente é uma causa muito valiosa. Então, só para vocês saberem quem eu sou um especialista em desenvolvimento, eu sou um profissional do desenvolvimento, eu lido com cooperação de desenvolvimento e também há pessoas desenvolvidas aqui no desenvolvimento, então eu espero que vocês me entendam. Basicamente, o que eu faço, de fato, eu sou o chefe de uma equipe a cargo da cooperação no desenvolvimento na Ucrânia, então nós fazemos programas, e reformas na administração pública, gestão de finanças públicas, educação e por aí vai.
Então agora, devido à guerra, nós tivemos de mudar um pouquinho, né? Agora, basicamente, estamos lidando com apoio para as equipes, temos grandes programas, estamos falando de centenas de milhões, e agora estamos falando sobre a preparação da reconstrução, estamos falando de dezenas ou até centenas de bilhões de euros que vão para esses esforços. Então agora, na verdade, eu gostaria de falar a respeito da minha capacidade pessoal, porque durante o meu trabalho, eu fiz várias reflexões. Eu lido com muita complexidade no meu trabalho. Se vocês tiverem que pensar sobre grandes programas que mudam totalmente a administração pública para garantir que a gente não aumente a corrupção, mas há alguns interesses aí, é muito complexo. Mas, na verdade, essa guerra é tão complexa que a minha capacidade cognitiva não é capaz de totalmente entendê-la. Mas, ao mesmo tempo, eu sou confrontado com tantas pessoas que acham que é muito fácil, na verdade. Que é como, olha só, a Rússia é opressora, é só lutar contra a Rússia e acabou. A minha experiência, na verdade, demonstra que quando as pessoas estão tão convencidas da simplicidade das coisas, com frequência isso pode ser muito perigoso. De certa forma, é uma ignorância, e isso anda de mãos dadas com a arrogância, e isso acaba sendo uma receita muito perigosa. Então, o que eu gostaria de fazer é fazer algumas perguntas cruciais. E quando eu faço essas perguntas cruciais, é basicamente porque eu estou sempre interessado numa autoinquirição. Não significa que vocês possam concordar com os meus pensamentos críticos, mas às vezes é necessário. Eu só gostaria de saber, isso aqui está funcionando? Não tem apresentação? Okay. It should work, yes. Só um instante. I hope, like in a good football match, I'll get some extra time, right? Eu espero que eu tenha um tempo extra, né? Assim como se fosse uma partida de futebol. Look, as this is okay, of course, now it has to update for some reason, but okay. Ok, agora ele tem que fazer uma atualização, é claro. Mas, enfim, o que eu gostaria de fazer, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, basicamente, a gente tem essa ideia de que a Ucrânia democrática está lutando contra a Rússia malvada, o psicopata do Putin. Isso é basicamente para evitar uma guerra ou evitar a invasão da Polônia, etc. Mas vamos tentar olhar isso um pouquinho, né? É claro que é o que eu estava dizendo, vocês não vão encontrar uma citação de ninguém sobre isso, mas meio que dá para ver isso, né? Mais ou menos o que as pessoas estão pensando. Então, basicamente, eu gostaria de desafiar um pouco essa ideia, né? Para ter uma visão mais crítica. A Ucrânia, né, e os valores democráticos da Ucrânia. Olha, eu tenho os meus pensamentos pessoais em relação a isso. É claro que nós temos um parlamento aí, temos um presidente, temos eleições, liberdade de discurso, etc. Mas, por outro lado, não tem realmente um diálogo social, tem muita corrupção e por aí vai. Então, o que que os especialistas realmente estão dizendo? Meu computador não funciona. Enfim, provavelmente a gente vai ter que fazer isso sem apresentação dos slides. Basicamente, se a gente tiver pensando no índice de democracia, né, da unidade de inteligência, a gente pode ver que há democracias funcionais, democracias falhas, você tem outras também, e você tem os regimes autoritários. E se a gente olhar isso, claro que a Rússia é autoritária, não tem dúvida, mas a Ucrânia, na verdade, não está nem nas primeiras democracias, na verdade está entre ali, está num híbrido. Então, se a gente olhar países como Filipinas e por aí vai, essas são democracias falhas até. Então, se a gente está falando sobre a Ucrânia democrática, a gente precisa entender também o que que a gente quer dizer com isso. E se a gente está falando sobre a corrupção, por exemplo, a luta contra a corrupção, aqui nós podemos ver. Então, basicamente, a percepção, né, esse índice de percepção da corrupção, a Ucrânia está em 122 de 180 países. E a Ucrânia está aqui, né, em 136. Então, se você está em 120, né, local de 122, é percepção da corrupção, claro, porque a gente quer ser mais precisos, né? Não é algo que está falando a seu favor, especialmente se você ainda está atrás de países como Serra Leoa, Costa do Marfim, etc.
Então, a próxima pergunta é, tá, a gente está falando sobre o Putin ser um psicopata, né? Olha, isso é algo que eu vi tantas vezes nas últimas semanas, mas eu não sou um psiquiatra. Eu não sei quantos psiquiatras estão aqui no salão, mas quem que realmente fez um diagnóstico do Putin? Eu não sei, de repente ele é um psicopata. De repente ele é um sociopata. Eu não sei. Mas tem tantos filósofos e psicólogos de hobby aí que fazem esse tipo de alegação, e às vezes eu acho que isso é um pouco perigoso. Porque isso significa que uma parte dos russos também é psicopata? Porque muitas pessoas estão apoiando a guerra. Ok, devido à lavagem cerebral da mídia, mas será que a mídia faz com que essas pessoas já sejam psicopatas também? Mas e os presidentes que começam guerras por causa de rumores que haja armas de destruição em massa em outro lugar? Enfim, será que essas pessoas também são psicopatas? As pessoas que apoiam essas guerras também são psicopatas? E lançar uma guerra em, digamos, no Afeganistão, e a pessoa que você está procurando, na verdade, está no Paquistão, e aí os seus amigos sauditas não vão ah, causar dano para as pessoas, e as pessoas que estão por trás disso também são psicopatas? De repente, sim, não sei. Eu não estou aqui para dar uma declaração para vocês. Eu só gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Bem, se nós formos um pouco mais adiante, basicamente, né, eu sou bem novo na teoria integral. Eu estudei a dinâmica da espiral recentemente, só um ano e meio atrás, mas na verdade eu estudei outras meta-teorias integrais 8 anos atrás. E não é surpreendente que, na verdade, quase se encaixa. Então, se vocês olharem como o esquema funciona, e se vocês olharem as cores, né? Daí vocês vão ver que basicamente as cores da dinâmica da espiral vão aparecer. Ah, legal. Não. Ok, tá. Perfeito. Isso, vamos lá. Como vocês podem ver que é bem semelhante. Então, eu espero que depois eu consiga explicar o modelo. Mas o Vitas já explicou de maneira brilhante a diferença entre o mindset russo e ucraniano. Eles são completamente diferentes. Há pessoas que acham, deve ser semelhante. Não, não é o caso. Mas se nós olharmos um pouco as cores aqui, perdão, que eu estou utilizando aqui na comunidade integral as cores da dinâmica da espiral, perdão, espero não estar cometendo uma heresia aqui. Mas enfim, os russos são muito azuis. Ele tem essas ideias do Murusky, nós, os russos, o autoritarianismo, tá ali, a democracia, a liberdade, essas são coisas que eles acham que, isso é idiota, tá? Do que você está falando? E, na verdade, o Putin, gostando ou não, ele meio que colocou um pouco de ordem no governo. Se a gente olhar uma outra coisa aqui, é essa glorificação do vermelho, né? A Kátia, na verdade, mostrou a maneira da guerra russa, né? É basicamente uma aniquilação completa. É uma guerra dos tártaros, do Império Mongol, simplesmente ir para lá, para a Ciméria e destruir tudo. E para não ter a França ou Napoleão, simplesmente eles queimaram Moscou, né? Então, ainda está na mente deles. Há essa ideia, né, de quanto mais você bate na cabeça de um russo, mais ele vai te respeitar, na verdade. Então, tem muito essa glorificação do vermelho. E o seguinte é que, na verdade, tem algum laranja. Se você olhar Moscou, São Petersburgo, e se você olhar também a maneira como eles lidam com essas contra-sanções, né? Tem muito laranja aí. Mas, ao mesmo tempo, as sanções não funcionam para muitas pessoas, porque eles estão longe do laranja. Eles não entendem. E é claro que ainda tem muito roxo ali. E se você chegar ao Putin, na verdade, o que eu acho interessante no Putin é que ele tem uma alta capacidade de lidar com a complexidade. E eu acho que isso é um pouco do desafio que a gente está enfatizando. Não é só isso. Ele tem muito vermelho, né? Para vocês que conhecem o Enneagrama, o Putin é o tipo 6 e o tipo 6 é o mais perigoso que vocês podem ter, né? O Hitler era um desses também. Então, sim. Então, se a gente for para o próximo aqui, que é a Ucrânia, né? Onde é que está a Ucrânia? E eu tive que pensar muito para fazer isso aqui. E, na verdade, a Ucrânia, eu acredito e acho que a Ucrânia está entre o vermelho e o azul. E deixe-me explicar por quê. E eu
posso depois ter uma discussão a respeito das pessoas que discordam disso, não tem problema nenhum. Enfim, nesse modelo védico, e essa é a razão pela qual eu estou trazendo esse modelo védico, né? Porque a diferença é que você tem um estágio entre o vermelho e o azul e o verde. Há muitas semelhanças, mas também há muitas diferenças. Então, é bem matriarcal, na verdade, é bem orientado a um sentido de pacifismo, muito orientado à liberdade, são bem nostálgicos em relação ao roxo, e parece que há algumas coisas, mas eu tenho uma questão aí, e também é um pouco de um Estado intermediário, não é algo que seja uma fundação para um Estado funcional, mas há algumas diferenças. Um é contra o vermelho e o outro é contra a laranja, e um vai ser contra o poder e o outro vai ser contra o capitalismo, consumismo e por aí vai. Um é bem para a liberdade, mas sem realmente ter um senso de responsabilidade, que é chave para o conceito da democracia. E o vermelho é uma democracia social. Se a gente olhar em termos da ecologia, a Ucrânia, infelizmente, tem algo como 4.000 aterros sanitários ilegais. E o verde cuida mais do meio ambiente. Não tem realmente um mecanismo de consulta aí funcionando, ao passo que em uma democracia deveria haver isso, né? E em termos de solidariedade, até recentemente nós não víamos muito isso. E, né, quantos cidadãos eram bem-vindos na Ucrânia? E a gente está falando de várias pessoas aí por ano. Já a solidariedade e uma rede de segurança social já seria a chave para o verde. Então, se a gente avançar, basicamente, o que eu vejo é que há cada vez mais azul aí, porque a administração pública não estava funcionando como deveria estar funcionando para ser a base de uma democracia funcional. E eu vejo algumas tendências positivas ali. Eu também vejo o Zelensky como ele realmente assumindo o papel de trazer uma gestão mais top-down, né, de cima para baixo, que você pode ter aí. Mas como resultado disso, eu também vejo o potencial para ir para o laranja e, na verdade, até para o verde. E isso é muito alto. Eu acredito que o potencial para a Ucrânia aí é massivo, mas a questão, na verdade, já foi colocada, né? Será que eles vão fazer, o que que eles vão fazer com a vitória no final da guerra? Então, esperemos que seja utilizada para o bem. E o Zelensky também, eu acho que ele ah, tem outra questão aí, mas eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Então, eu gostaria de chegar aqui às questões cruciais, né? Eu gostaria de convidar a vocês só para pensar sobre isso. Essas são questões, perguntas que eu tenho feito para mim nos últimos 3 meses. Eu não tenho resposta para essas perguntas, e de repente vocês podem pensar em alguma boa resposta. A primeira pergunta seria: será que tem uma solução simples para um problema complexo? E será que a solução atual é realmente complexo o suficiente? Porque, basicamente, né, a gente vê o que está acontecendo agora. Será que é o melhor o que está acontecendo? Se a gente olhar de uma maneira teórica, o Einstein também disse que você não tem como solucionar um problema com a mesma lógica com a qual você criou o problema. Você tem que ir para um outro nível. Então, a outra pergunta que eu também me faço bastante é: será que eu deveria ser objetivo? E, na verdade, eu posso, será, ser objetivo durante a guerra? Será que eu tenho o dever moral de ser objetivo? Ou será que eu tenho o dever moral de não ser objetivo na circunstância atual? E nas últimas semanas e meses me falaram, né, várias pessoas me falaram: olha, Federica, agora não é o momento de ser objetivo. E de repente não é mesmo. De repente eu tenho algum tipo de desejo neurótico pela objetividade, não sei. É possível, né, devido à minha estrutura de caráter, né, não estou excluindo isso, mas é um ponto muito importante a ser feito, porque a objetividade, de repente, pode ser contraproducente. Ela, de repente, pode acabar sendo a favor do inimigo. Mas, de repente, a gente não devesse falar muito sobre isso, né? E há outras coisas que são importantes a respeito dessa objetividade, porque as pessoas podem dizer que, você está sendo objetivo, né, você tem que agir assim, assim e tal. Eu acho que a objetividade e o pensamento crítico não devem substituir a ação. Eu acho que os dois têm de andar de mãos dadas. Eu só gostaria de dar alguns exemplos aqui. No meu trabalho, por exemplo,
Eu estava em Bruxelas quando a guerra começou, eu estava ali nos primeiros dias e, basicamente, enquanto as organizações humanitárias ainda estavam pensando a respeito do que fazer, nós, basicamente, estávamos redirecionando os nossos programas. Eu podia, né, eu estava pensando, tá, o que que a gente vai fazer? Mas eu não estava só pensando. Em algumas horas, a gente já deu autorização para milhões, na verdade, dezenas de milhões, para que fossem redirecionados para ajudar as pessoas que queriam sair do país. Pessoas que precisavam de abrigo, pessoal que estava nos porões, nas cidades, no metrô e precisavam de alimentos e cobertores, etc. Então, a gente fez com que essas coisas acontecessem. Novamente, a objetividade e um desejo para o pensamento crítico não significa que você não vá agir. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é: e a interconexão? Esse é um dos grandes princípios, né? Tudo está conectado a tudo. E, de fato, o Putin não está agindo no vácuo, certo? Como eu contribuí? Como que nós contribuímos coletivamente para a situação que temos agora? Será que isso é algo sobre o qual devemos pensar ou será que a gente deve esquecer isso? E, novamente, eu acho que é importante entender que tentar explicar como a gente chegou aqui não significa uma justificação, que a gente está justificando a guerra. Mas eu acho que para conseguir chegar a uma solução para o conflito e para poder ter uma solução que não vai ser só o final da guerra, mas vai ser criar uma paz duradoura, se a gente não entender as causas, raízes, a gente não vai chegar ali, né? Eu acho. De repente eu estou errado, mas enfim. E, novamente, se vocês estão pensando nessa interconexão, interconectividade, não significa que você tenha que, para o lado russo, abertamente dizer, olha só, a gente está pensando aqui, e de repente a gente cometeu um erro. Não, não estou dizendo isso. Mas eu acho que é muito importante que a gente faça essa autorreflexão. Agora, a próxima pergunta, que é muito grande, é como é que a gente vai integrar o verde durante a guerra? Novamente, para vocês que conhecem o Enneagrama, eu identifico como autopreservação 6, né? E o 6 é o mais perigoso, né? Que temos aí Putin, Hitler, etc. Eu espero que eu não esteja ali também. Mas a autopreservação, esses 6, eles têm um grande problema com raiva e um grande problema com poder. Então, eles têm um grande problema com vermelho. De repente, eu não seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Então, a pergunta é: como é que você luta contra o vermelho? No passado, nós tivemos guerras e tinha um vencedor, né? Até a Segunda Guerra Mundial. Desde então, Síria, Afeganistão, Iraque, seja qual for. Será que teve um vencedor nessas guerras? Não. Normalmente, se você luta uma guerra, você luta para ganhar. E se você não tem certeza de que você pode ganhar, será que lutar uma guerra é melhor? Não estou dizendo que a gente não deva ter a guerra. Só estou tentando avaliar de uma maneira crítica. A outra coisa é que se um homem bate na mulher dele, será que você simplesmente deve dar uma faca para a mulher? Ou será que tem uma outra coisa que você pode fazer? De repente você pode dizer que não, essa é a única coisa que a gente pode fazer, né? No caso da Ucrânia e da Rússia. Ou de repente tem alguma outra coisa possível, mas a gente não é nem capaz de pensar nisso. Ou de repente isso é algo que a comunidade integral possa pensar, né? Qual seria o futuro de lidar com esse tipo de vermelho? Porque se vocês lutarem, né, com vermelhos não saudáveis e outros vermelhos não saudáveis, isso pode chegar a consequências horríveis. Então, bem rapidamente, mais duas coisas aqui. Os limites da compaixão. Será que a gente tem que ter compaixão com Putin? Será que a gente tem que ter compaixão pelos russos? Eu acho que, de repente, sim, né? Será que a gente deve querer que ele morra? Não, eu não quero que ele morra, mas eu quero que ele acorde e entenda o que está acontecendo. É a mesma coisa para as pessoas que estão apoiando o regime. Eu prefiro ter compaixão, porque muitos deles não sabem por que eles estão pensando da maneira que estão pensando. E a última pergunta provocadora que eu gostaria de fazer é a respeito do karma. Por que nós estamos nessa situação agora? Por que eu estou trabalhando nisso? Por que eu tive que sair da Ucrânia? Por que eu estou trabalhando em um outro lugar? E por que eu cheguei lá? Como é que eu vou garantir que eu não vá para lá novamente? Eu acho que essa é uma importante pergunta que a gente tem que se fazer. Bem, o tempo foi muito curto e eu tenho que concluir aqui, mas duas coisas finais que eu gostaria de dizer. Em primeiro lugar,
há um desafio de que, né, falar muito rapidamente você pode ser visto facilmente como pró-russo ou anti-ucraniano, ou, né, se você não está enxergando o que que é pró-ucraniano, enfim. E se vocês acham que eu sou pró-russo, não se preocupe, eu tenho as minhas próprias questões com a Rússia, eu já fui expulso da Rússia, eu sou persona não grata lá. E eu tive problemas com a Ucrânia também. Mas a segunda coisa é que a gente não tem que chegar nessa análise, assim, nessa paralisação. É importante ter um pensamento crítico. Na verdade, a ação também é muito importante. Então, finalmente, eu espero que a Ucrânia busque e veja uma paz muito rapidamente e que o país se desenvolva e que as pessoas vejam prosperidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu acho que a gente não seria uma comunidade integral se a gente não apreciasse as perspectivas que você trouxe. Ok, muito obrigada. Então, agora é o momento do nosso intervalo para o jantar. A gente passou um pouquinho do tempo e, infelizmente, nós não temos a possibilidade de prolongar esse intervalo do jantar. Então, por favor, voltem às 8h30 e nós vamos para as nossas sessões da noite, né? O jantar para vocês que se registraram aqui vai ser nos hotéis. E o Bence, me ajude aqui. É onde está o Danúbio, é onde o hotel está. Então, do outro lado do hotel Marriott está o Hotel Zenith, que é onde nós vamos ter as reservas. Então, se vocês forem para o Daniel, vocês vão acabar na água. Então, vão para o outro lado, por favor. E aí haverá os hotéis. Então, vejo vocês daqui a 1 hora. And all of you online, you can feel free to stay here if you like, and you can turn off your camera. I'm going to keep the room open.